Quero ler um texto contigo que está em Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago, capítulo 5, verso 17. Diz o seguinte: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias, o profeta, ele viveu em Israel no tempo em que Israel era governado pelo rei Acabe, um rei corrupto, e sua perversa esposa Jezabel. E a nação inteira de Israel nesse tempo estava em rebelião com Deus. Verdade é que o povo de Israel havia esquecido de quem havia os tirado do Egito. O povo de Israel havia esquecido quem havia conduzido eles pelo deserto até a terra prometida. E agora eles estão adorando outros deuses, eles estão adorando o ídolo Baal. Foi aí que Elias fez essa oração, dizendo que não choveria mais sobre a nação de Israel, porque a fé daquele povo estava no Deus errado. Fé naquilo que é errado pode fazer com que céu se feche sobre a cabeça das pessoas. Mas nesse exemplo, nessa história de Elias, nós descobrimos uma oração que todos nós podemos fazer, uma oração que afeta os céus, uma oração que afeta a terra. E essa é uma oração que não é apenas para poucas pessoas escolhidas, algumas pessoas iluminadas. Veja que o texto aqui, Tiago fez questão de dizer e frisar: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Antes que qualquer pessoa pudesse dizer: mas era Elias, que orou para que não chovesse. Tiago já está dizendo, ele era igual a você. Ele era igual a mim. Ele estava debaixo das mesmas paixões. Ele era como qualquer um de nós. E ele orou e não choveu. Por 3 anos e meio, o céu se fechou. Entenda, nós não temos que orar para acalmar nossas emoções. Nós temos que orar para trazer o céu à terra e obter resultados. A oração é uma arma poderosa. Algo está acontecendo quando nós, como igreja, abrimos a boca e liberamos uma palavra sobre uma situação. Elias abre a boca e libera uma palavra. E literalmente, no caso de Elias, a atmosfera foi modificada. 3 anos e meio sem chover. O texto diz, ele orou fervorosamente. O texto frisou que ele fez uma oração fervorosa. E nós lemos a oração dele aqui. Olha só, 1 Reis capítulo 17, verso 1. Olha a oração fervorosa que Elias fez. E Elias, o tisbita, dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, na presença de quem estou,
não haverá orvalho nem chuva estes anos, a não ser pela minha palavra. Ele chega diante do rei e diz: a partir de hoje não chove mais em Israel, a não ser que eu libere uma nova palavra para chover. Os céus estão fechados. Mas uma coisa me chama a atenção na oração dele aqui. Ele diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a quem eu estou de pé. Ele estava de pé diante de Deus. Ele frisa que ele estava diante da face de Deus, olhando para Deus. Elias não tinha medo desse rei corrupto e nem da sua mulher controladora, Jezabel, porque ele sabia que a sua vida estava diante de Deus. E quando a sua vida está diante de Deus, você não teme a opinião de homens, e nem suas críticas, e nem aquilo que o homem pode fazer. Quando Deus se tornar a sua fonte primária de encorajamento e força, você não vai temer nada no natural, porque você sabe que aquele que está, de quem você está diante dele, é que te sustenta, é que te promove, é que te abençoa. E esse é um ponto importante, porque Deus fica feliz quando sabe que tem influência. Quando nós temos a consciência que nós temos influência com Ele. Relacionamento é influenciar. Se você entra num relacionamento onde a pessoa tem a vida errada, e você não consegue influenciar ela para mudar, é um relacionamento que você tem que pôr um ponto final. Porque se você não influencia, você é influenciado. Se você não muda, você é modificado. E Deus gosta quando nós permitimos essa influência, e Ele também permite que nós influenciamos. A oração de Elias influenciou a Deus, porque ele orou na palavra dele, e não choveu. Jacó era um homem que sabia disso. Ele disse a Deus, depois de lutar com ele toda uma noite até o amanhecer: não te deixarei ir, a menos que você me abençoe. Pensa, um homem lutar com Deus. Você não vai, eu não deixo você ir. Enquanto você não me abençoar, você não arreda o pé daqui. O coração de Jacó estava no lugar certo. Foi aí que o Senhor muda o seu nome de Jacó, que significa agarrador, enganador, manipulador, para Israel, que significa príncipe de Deus. Gênesis 32, verso 28 diz: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Uau! Quando Jacó, agora a pergunta que fica aqui é: quando foi que Jacó teve poder com Deus para obter a resposta e ser abençoado? Qual foi o momento dessa luta? Porque foi a noite inteira, diz o texto. Em que momento Jacó foi abençoado? Foi quando Deus toca na sua articulação do quadril. E ele fica desamparado. E ele fica desconjuntado. Ele fica sem reação. Ele perde a capacidade. Enquanto Jacó estava lutando com sua força humana, Deus queria ir embora. Mas no momento em que ele ficou desamparado, Deus falou: eu não posso ir embora agora. Não sei se você está me entendendo.
Enquanto você usar a sua força para resolver os seus problemas, não conte com o poder de Deus. Mas no momento que você entrar na dependência e falar, eu não posso, mas tu podes fazer isso na minha vida, e a minha confiança não está na minha força, mas no seu poder, se prepare, o milagre vai acontecer. O milagre está à porta. Entenda uma coisa, Deus não ajuda quem se ajuda, Ele ajuda aqueles que estão desamparados. Acabou a sua força, está na hora de manifestar o poder dele. Enquanto o homem acha que pode fazer, Deus vai deixar o homem esgotar toda a sua capacidade, esgotar toda a sua força. Quando o homem falar, não tem jeito, eu não sou capaz, eu não posso, é aí que o Espírito Santo entra. Porque ele quer deixar claro que foi o poder dele na sua vida que fez a mudança e o milagre que você necessita. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele quer deixar evidente quem foi que fez. Sabe, é quando você diz, Espírito Santo, eu não posso vencer esse vício. Vence por mim. Espírito Santo, eu não posso vencer a pornografia. Vence por mim. Eu não sou capaz, use o teu poder e me dê a vitória. É quando você se rende, é quando você para de lutar. E quando você acha que parou de lutar, é aí que você está lutando. É aí que você vê algo acontecendo. Não seja como o mundo, onde cada um olha a sua inteligência, a sua habilidade. O mundo é isso, né? Quem é mais inteligente, quem é mais fluente, quem pode mais, quem... É o ego humano. O Espírito Santo está fora disso. O Espírito Santo não tem pacto com isso. Quanto mais rápido você parar de confiar na força do braço, mais rápido você terá influência com Deus. Assumir a identidade nele, assim como Jacó fez. Jacó mudou de identidade quando ele parou de lutar. Porque não era na força, era na rendição. Não era forçando, era se entregando. Eu queria ser abençoado por ti, por isso eu não deixei o Senhor ir. Mas agora que eu fui tocado no quadril e perdi a minha força e a minha capacidade, e muitas vezes até o equilíbrio, e eu não sou capaz de continuar lutando, eu só posso ser abençoado se o Senhor quiser me abençoar. Aí Deus falou, eu não posso ir embora. Eu tenho que abençoar esse homem. Eu tenho que mudar a natureza. Eu tenho que mudar a identidade dele. Você não se chama mais Jacó. A partir de agora você se chama Israel. Você é um príncipe de Deus. A oração fervorosa é simplesmente uma proclamação de fé. Veja, assim como o Senhor Deus de Israel vive, em cuja presença estou, não haverá orvalho nem chuva esses anos, a não ser que eu dê uma nova palavra, a não ser que eu fale o contrário. Deus chama essa declaração ousada de Elias de oração fervorosa. Só que para muitas pessoas, isso nem oração é. Não se encaixa na religiosidade, naquela figura de oração, porque oração as pessoas acham que só aquela coisa de olho fechado, ou de joelhos, ou de uma coisa formatada, de um jeito. Na verdade, Elias não ajoelhou, não fechou os olhos, ele estava falando com o rei, e ele liberou uma palavra, e Deus diz, oração fervorosa. Essa foi uma oração fervorosa. Então quer dizer que oração fervorosa não tem nada a ver com o nosso modelo de oração fervorosa? Porque tem gente que acha que tem que rodopiar. Tem gente que acha que tem que fazer alguma para... Ó, viu? A oração dele ali é fervorosa.
Se a pessoa vem aqui para a gente orar por ela, e a gente só fala, seja curada em nome de Jesus. Nossa, você viu? Você viu? Só falou aquilo. Nem orou, eu não senti arrepio, não teve nada. Nossa, tão rápido. Pois Elias só disse, a partir de hoje, sob a minha palavra, não chove mais em Israel, até que eu dê uma palavra diferente. Porque eu estou diante do Deus que vive eternamente, e eu estou liberando uma palavra, os céus estão fechados sobre essa terra. Oração fervorosa. E na segunda vez que ele ora, nós lemos aqui no texto, ele ora de joelhos, ele põe a boca no pó, agora já é uma oração diferente. Só que a palavra fervorosa não estava mais lá. Agora Deus chama só de oração. 3 anos e meio sem chover. Nenhuma folha de grama verde. A terra não produzia frutos. Uma crise estava instalada. A terra estava seca. Era difícil para as pessoas obterem água. As pessoas, a nação estava em dificuldade. O rei Acabe já estava maluco. Ele estava procurando solução em tudo quanto é lugar. Ele estava aberto a qualquer proposta, desde que fizessem chover. E Elias lança um desafio a Baal e seus profetas. Aquele Deus que fizer fogo cair do céu, esse será o Deus verdadeiro. O povo estava confiando em Baal. O povo estava colocando sua fé em Baal. Então, os profetas de Baal matam um touro, cortam em pedaços, põem na madeira. E ali eles iriam invocar o seu Deus, para consumir o sacrifício. Só que Baal não respondeu. A ponto de Elias começar a zombar. Quem sabe o Deus de vocês tirou férias? Quem sabe ele está dormindo e precisa que alguém o acorde? Gente, parece história, mas ele realmente zombou. Enquanto os profetas de Baal estavam lá, bota fogo, bota... Tem torcedor do Botafogo aí não, né? Estava falando, bota fogo, e o fogo não aparecia. Ele zombava. Cadê o Deus de vocês? O que aconteceu? Ele tirou férias. Baal não respondeu. Mas Deus respondeu com fogo sobre o sacrifício. E após Deus responder com fogo, Ele perdoa Israel por sua rebelião. Ei, preste atenção nisso que eu estou dizendo. O altar foi colocado, tanto dos profetas de Baal quanto de Elias. O fogo desce, e a nação de Israel é perdoada pela rebelião. Agora a nação e os céus de Israel estão liberados para entregar bênçãos sobre a nação de Israel. Deus julga os pecados no sacrifício. O fogo do julgamento caiu sobre o sacrifício, e não sobre o povo que se rebelou, não sobre o povo rebelde. Isso aponta para Jesus na cruz. Veja, o povo estava rebelde contra Deus. Após o sacrifício no altar ser consumido, é
como se Deus tivesse esquecido da rebelião do povo e os abençoou com chuva. E os abençoou com frutos. E os abençoou com colheita. Isso aponta para Jesus Cristo na cruz do Calvário, de como Ele suportaria o julgamento por nossos pecados. Entenda, embora Deus tenha que julgar o pecado, Ele é amor. Deus não queria julgar pessoas, por isso Ele entrega o seu Filho na cruz, para julgar o pecado das pessoas em Cristo. Por isso que você é abençoado sem passar pelo julgamento, simplesmente por aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje é muito mais fácil receber as bênçãos de Deus do que na antiga aliança. Hoje é muito mais fácil você receber as bênçãos de Deus do que o julgamento de Deus. Isso tudo por causa do que Jesus executou na cruz do Calvário. Elias ora pela segunda vez, agora com o rosto no chão, de joelhos, com a boca no pó. E nós, superficialmente, olhando rapidamente, vamos dizer, essa oração é a oração mais fervorosa. Mas Deus diz, ele orou novamente. Existe algo muito interessante aqui. Existe uma diferença entre declarar e decretar. Declarar e decretar. Deus, Ele quer que você decrete, e não simplesmente que você declare. Exemplo. Em nome de Jesus, esse espírito deprimido, deixa essa pessoa ir. Você está declarando que é o poder das trevas que devem deixar essa pessoa ir. Você está declarando que o espírito imundo não é o problema, é a solução. Você tem que pedir para ele deixar a pessoa ir. Não, a oração está errada. Na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, esse espírito de opressão perde a capacidade agora, e Jesus faz essa pessoa livre. Você está me entendendo a diferença? Elias fez 2 orações, e essas 2 orações nos ensinam muito. E eu tenho que finalizar com isso, porque o tempo já deu. Elias orou dessa forma que nós descrevemos e falamos aqui, porque ele estava sob a antiga aliança. No Antigo Testamento era muito mais fácil orar o julgamento de Deus do que orar as bênçãos de Deus. Você vê que para Elias orar o julgamento foi fácil. Ele falou, a partir de hoje não chove mais. Era fácil. Debaixo da antiga aliança, julgar era fácil. Ainda tem uns profetas desse ainda nos dias de hoje. Eles têm uma facilidade para orar julgamento na vida das pessoas, mas têm uma dificuldade para orar bênção. Eles gostam de julgar. Eles gostam de acusar, mas não de abençoar. Veja que mesmo Deus prometendo abençoar o povo, se eles guardassem os 10 mandamentos, a ênfase ainda estava no julgamento e não na bênção de Deus. Por isso foi muito mais fácil para Elias orar o julgamento. Muito mais fácil decretar que nenhum orvalho ou chuva cairia sobre Israel. Agora para Elias, seria muito mais difícil orar pela bênção para que chovesse, para que a nação fosse abençoada. Veja, para decretar o julgamento ele libera uma frase. Agora, para ele abençoar a nação de Israel, ele se ajoelha, põe a boca no pó, manda o moço dele ver se tinha vindo chuva, e continua orando, e grita, e fica fervoroso, e faz aquela coisa toda. Ele se esforça
oração de bênção sobre a nação. Mas esse é o ponto que eu quero trazer para você aqui. Pare de orar julgamento. Ore e decrete as bênçãos de Deus sobre a sua vida e a vida das pessoas. Pare de ficar pensando sobre consequências, julgamentos, sobre sentenças que vão cair sobre mim. Comece a liberar a herança de Deus em Cristo Jesus que está sobre a sua vida. Comece a declarar bênçãos, porque nós estamos debaixo de uma aliança onde o favor de Deus está liberado, a graça dele abunda sobre as nossas vidas. Você não precisa viver privado das coisas. Você pode fazer orações decretando. A Bíblia diz que em Cristo nós fomos feitos reis e sacerdotes. Reis decretam. Reis não pedem, reis decretam. Reis liberam palavras. E ele não precisa acompanhar para ver se estão obedecendo. Existe toda uma estrutura de uma nação de leis, de polícia, de fiscalização que vão fazer a palavra do rei se tornar realidade. Quando você abre a sua boca e você decreta uma promessa, uma palavra de Deus que está registrada na Bíblia sobre a sua vida, você não precisa se preocupar com o cumprimento. Anjos, seres angelicais, seres espirituais vão começar a fazer com que essa palavra se cumpra e se torne verdade. Você não vai precisar se esforçar quando você começar a decretar. Não pedir, pare de pedir aquilo que já é seu. Não faça orações que não vai passar do teto e que o diabo ainda vai ficar rindo. Você tem autoridade para decretar a mudança de qualquer realidade na sua vida. Você tem autoridade no nome de Jesus Cristo. Assim como Moisés, quando chega diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, e o povo murmurando: você nos trouxe aqui para morrer no deserto, nos tirou do Egito para morrer aqui. Ele ora para Deus e fala com Deus. Deus fala: por que você clama a mim? Pegue a sua vara, toque no mar e diga ao povo que marche. Olha o que Deus pede para ele: Moisés, tenha atitude, declare. Não peça para mim, atravesse o mar. A autoridade de Moisés estava naquela vara. A nossa autoridade hoje está no nome de Jesus Cristo. Você pode fazer o mar se abrir na autoridade do nome de Jesus. Você pode fazer essa doença ir embora na autoridade do nome de Jesus. Você pode fazer essa praga cessar na autoridade do nome de Jesus. Você tem uma vara chamada Jesus, que é a sua autoridade. O que você vai finalizar nessa noite na sua vida? Só depende de você. A palavra foi entregue. O que você vai fazer com essa palavra é entre você e Deus. Muitas pessoas vão pegar, se apossar dessa palavra e vão abrir o mar. E vão atravessar em terra seca. Porque não adianta essa palavra se você não pegar ela e misturar com a sua fé.
precisa ter uma mistura dessa mensagem com a sua fé, para produzir a química do sobrenatural e do milagre, para que mares sejam removidos, para que montanhas sejam lançadas no mar, para que realidades sejam modificadas. Amém? Feche seus olhos. Fique de pé no seu lugar. Qual é o decreto que você vai liberar? Enquanto o louvor vai estar adorando, o Espírito Santo está dizendo para você: decrete a mudança que você quer na sua vida. Decrete a mudança que você quer nessa área da sua vida. E você vai ver o sobrenatural acontecer.